Talvez isso possa parecer exagero, mas naquela noite, ao voltar para casa, me parecia que na escada alguém me seguia. Desde o momento em que Francesco me fizera aquela terrível confidência, eu tinha a impressão de estar sob um gélido refletor que nos espiava. E ao entrar, me senti tomada por uma angústia irrefreável. O rádio estava ligado, e a voz arrogante circulando pelo apartamento parecia me procurar, me apontar severamente. Eu espiava o telefone, a porta. Temia que todos soubessem que meu pai tivesse sido alertado pelo vizinho e se calasse a fim de me manter sob sua guarda. Sem dúvida, Lascari também sabia. De fato, ele parecia contrariado ao saber quão íntima se tornara minha amizade com Francesco. Naquela noite, tomada por um agudo sentimento de culpa, servi meu pai docilmente, desconfiando dele e até de sua cegueira. Temi que estivesse fingindo para me estudar melhor, que de repente se desmascarasse e se voltasse contra mim a queima-roupa, me acusando de frequentar Francesco por sua afiliada a uma seita. Se meu pai dissesse alguma coisa contra ele, eu responderia com atrevimento. Sim, também sou um antifascista há anos, desde quando Antônio foi preso. Aquela coincidência singular me deixava espantada. Talvez eu seja uma mulher fraca, pensava, e me aproxime instintivamente dos homens fortes. Ainda assim, perplexa, me perguntava se eles eram de fato mais fortes ou, ao contrário, mais fracos, tal como Cláudio argumentava. Francesco falava e tinha tudo contra ele. Falara-me da dificuldade que enfrentava com os estudantes por causa dos boatos que corriam a seu respeito e que aludiam inclusive à possibilidade de ele ter se afastado da cátedra. Até aquele dia eu acreditara que Francesco era um homem seguro de si, arrogante, e agora, ao contrário, intuía o motivo de sua áspera solidão. Era a piedade por aquela solidão que me impelira para Antônio outrora, e agora me fazia ficar com Francesco, desejosa de confortá-lo. Com os meus pensamentos, eu tentava alcançá-lo em sua casa por mim desconhecida. Admirava-o, confortava-o como um personagem inquietante e romântico que me fora confiado. Não supunha qual fosse sua atividade e por isso não podia segui-lo na vida dupla que ele levava. Eu imaginava que, a exemplo dos conspiradores do século XIX, ele saía à noite, e saía à noite alta, disfarçando. Revia-o como e com o chapéu abaixado, como quando me abraçara naquela rua isolada dos Prati. E soube que o acompanharia onde quer que ele fosse, talvez permanecendo do lado de fora de uma porta para vigiar a chegada da polícia. Senti-me indissoluvelmente ligada a ele por uma cumplicidade que eu nem sequer sabia qual era. Tinha vergonha de lhe perguntar: afinal, o que os antifascistas fazem? Aquela foi uma das maiores noites nas quais ouvimos a sirene do alarme. Sobre o teto do prédio vizinho havia uma que uivava dentro da minha janela. Ao primeiro sinal permanecemos imóveis, mas cada vez que ele se repetia, meu pai ficava mais pálido. Eu mesma estava com medo porque me parecia que aquele som me chamava para prestar contas dos meus pensamentos mais secretos. Cada uivo da sirene me sacudia pelos ombros, me obrigava a fugir e a me esconder. Vamos descer? Propus. Íamos saindo de casa quando Francisco telefonou para me recomendar que ficasse tranquila, mas o tom seguro de sua voz quase me fazia entender que entre ele e os aviões havia uma daquelas relações misteriosas que eu nem mesmo ousava imaginar. Seu encorajamento, em vez de me tranquilizar, me preocupava. À noite não consegui dormir. Ainda trazia nas roupas o odor de mofo que impregnava o porão adaptado para servir de abrigo. Não ocorrera nenhum bombardeio. No entanto, como as notícias da guerra eram cada vez menos tranquilizadoras e os bombardeios sobre as outras cidades já se tornavam cotidianos, nem mesmo em Roma tínhamos a esperança de ser poupados. No abrigo ficáramos sentados em círculo, em bancos de madeira, e meu pai segurava meu braço. Ao lado das mulheres estavam sentadas crianças sonolentas que tentavam desfrutar da aventura noturna e fitavam os olhos do meu pai com um misto de assombro e curiosidade. Os homens iam e vinham entre a porta externa e o abrigo,
fornecendo breves informações destinadas a nos acalmar. Eles não vêm, diziam os homens. Não se arrisquem a vir a Roma. Falavam sempre de maneira alusiva. Não estão, anunciavam de volta ao abrigo. Não atiram. Justamente como Aida dissera um dia, não estão contentes. Parecia que me falavam dos amigos de Francesco, e por isso, implicitamente, se referiam a ele e a mim. Uma senhora que tremia perguntava de onde eu tirava tanta coragem. As crianças ensonadas me olhavam tentando se mostrar inocentes e indefesas, para que Francesco não as atacasse. Eu via as outras mulheres agarradas aos filhos, desarrumadas nos trajes, perdidas na expressão facial apavorada. Os homens as encorajavam com mentiras evidentes. Não as fitavam nos olhos, não as seguravam pelo braço como Francesco quando me perguntara: Não vai me deixar? Diga, não vai me deixar, não é? A essa altura, eu podia suportar qualquer coisa, inclusive a guerra. Apoiava a cabeça na parede áspera do abrigo que fedia a mofo, e bastava que baixasse as pálpebras para me ver com Francisco. Estaremos casados, então, dissera ele. Desceremos juntos ao abrigo. E eu pensava, se o abrigo for abalado pelas bombas, diremos um para o outro: Coragem, eu te amo. Francesco quisera dizer justamente isso ao me telefonar. Quando o alarme cessou, todos haviam começado a dar risadinhas nervosas. Eles não têm coragem de vir a Roma, diziam, e me parecia que me olhavam com atrevimento. Eu tinha no rosto uma expressão dura. Já era cúmplice de Francesco, que dizia: Não há dúvida, perderemos a guerra. Então estaremos contentes. Mesmo assim, entre os lençóis frios, eu custava a me esquentar. Via os olhos das crianças que me interrogavam, as mulheres gordas e trêmulas. Por que você faz isso, Francisco? Eu perguntava e ouvia o ronco dos aviões. As crianças tentavam rir e depois de repente se calavam pálidas. Tem certeza de que servirá para salvá-las? E tem certeza de que querem ser salvas? Perguntava-me se ele tinha o direito de subverter a vida delas, a vida das mulheres que talvez só desejassem se assemelhar à minha mãe. Subvertia também a minha vida, e eu aceitava isso. Aceitava sua condição, qualquer desgraça. Iria todo dia ao cárcere a fim de levar comida para ele. Esperaria na fila entre as demais mulheres, como Aida fazia com o caldo quente da marmita. Esperava que me dissesse que para ele eu era sempre mais importante que tudo, inclusive aquele corrosivo descontentamento. Em vez disso, ele dissera que nunca estivéramos contentes. Eu queria telefonar para ele e suplicar. Fale comigo, diga que na Galeria Borghese você estava contente. Mas não podia fazer isso. Sua mãe dormia, de certo ele também dormia. Eu pensava que ele poderia ter sido preso até mesmo noite alta. Os vizinhos haviam me parecido muito fracos, recém-tirados do sono em que a sirene o surpreendera. Via-o passar sonolento pela ponte dos Castello Sant'Angelo, entre as estátuas brancas. 2 guardas em trajes civis o ladeavam. Tiravam-no de mim. Francesco, eu murmurava, esgotada pelo amor e pelo medo. Os encontros com Francesco eram inquietos e angustiados. Assim como nos primeiros tempos, nos empenhávamos em ter pela frente uma sequência de dias livres. De igual modo, agora, estabelecíamos, sobretudo, o que faríamos se Francisco fosse preso. Ele temia que, encontrando-o diariamente, eu acabasse por ser indiciada. Me perdoe, dizia, beijando minhas mãos. Não posso deixar de vê-la. Eram aqueles os momentos em que eu ainda encontrava alegria no amor. Desejaria que vivessem e que viessem me capturar, que me levassem para a prisão, que me torturassem e eu conseguisse silenciar seu nome. Não tenho medo, eu lhe dizia. Aliás, aquele medo opressivo acabava por intensificar o sabor dos nossos encontros. Toda noite nos separávamos, dilacerados, temendo não mais nos ver no dia seguinte. Mas assim que nos distanciávamos, retrocedíamos para nos despedir uma última vez entre palavras soltas, confusas. Até que finalmente ele se afastava de mim de chofre, e o escuro absorvia sua querida sombra.
Já então eu vivia o dia inteiro no estado de tensão nervosa. Aparentemente, porém, tudo parecia ser como antes. Isso me tirava o fôlego, me transtornava. Eu preferiria que, de algum modo, a insídia se manifestasse para poder combatê-la com mais facilidade. Explique-me, pedi a Francesco. Me diga como foram as coisas. Eles me chamaram junto com um amigo. Ele foi detido, eu fui advertido apenas. E depois? Não há depois. Se eu continuar e me descobrirem, eles me prendem. E você? Ele me olhava com ternura, segurava minha mão, beijava-a longamente, sem responder. Continua, não é? Eu insistia. Como poderia não continuar? Já não seria eu. Deveria mudar meu projeto de vida, meus pensamentos. Você não me reconheceria, talvez até deixasse de me amar. Como eu poderia não continuar? Eu também disse a Fúvia. Por alguns dias resisti à tentação de falar do assunto com ela, mas passado esse período, para mim era impossível mentir para a Fúvia, dissimular meu tom de voz no telefone. O que você tem? Ela sempre me perguntava. Diante do meu silêncio obstinado, chegou a supor que Francesco não me amava mais, e foi essa suspeita que me levou a decidir. Nós duas nos fechamos no quarto dos brinquedos e contei a ela. Fúvia pousava a mão em meus joelhos e me escutava séria. Por fim, timidamente, perguntou se eu pretendia continuar a ver Francesco. Como eu poderia não continuar? Respondi. Olhei ao redor. O cômodo conhecido, a velha mobília. Lembra-se do dia em que Aida anunciou que Antônio havia sido preso? Madalena arrancou os olhos da boneca. Eu tinha a impressão de continuar a partir de então. Depois Fúvia perguntou sobre a atividade de Francesco e eu não sabia nada. Ele me falara de reuniões, de discursos aos estudantes, de opúsculos impressos. Como Antônio, exclamou ela. Pois é, disse eu, e constatei que nada havia mudado em muitos anos. Não estão contentes, repeti. O descontentamento deles nos alcançava, nos oprimindo. Eu queria me rebelar, gritar. E disse: Como é possível se adaptar a não estar contente? É melhor se deixar conduzir à prisão, melhor se jogar no rio. Mal pronunciei essas palavras, fui invadida por um medo gélido. Voltaram-me à mente as palavras melancólicas de tia Violante e as palavras orgulhosas da vovó, as quais, porém, me aconselhando a me adaptar logo à resignação, expressavam a mesma soma de experiências amargas. Vovó e tia Violante tinham me falado severamente. Ambas me amavam e por isso não queriam que eu acostumasse à felicidade. Até minha mãe, quando eu era menina, às vezes me arrancava da janela onde eu me entretinha em companhia dos sonhos. Vovó tinha trancado o hormônio no sótão. Afastei esses pensamentos, me refugiando na lembrança de Francisco. Convinha lutarmos juntos para defender a esfera amorosa da nossa vida. Eu jamais me adaptaria a estar descontente com ele, nem reduzida às pequenas coisas sujas que haviam perturbado a ordem do quadro das coisas de brinquedos. Nós vamos nos casar, anunciei a Fúvia. Francesco e eu falávamos disso com frequência, e aludindo livremente ao futuro, parecíamos querer experimentar a segurança e a intangibilidade deste. Assim, pouco a pouco, nossa história recuperava a dianteira. O perigo se tornara o sal dos nossos dias, e o cansativo trabalho de casa e do escritório, que eu antes suportava facilmente, agora me pesava como uma imposição cruel. Eu já não estudava, negligenciava a casa. A cegueira do meu pai me parecia reveladora da cegueira em que sua vida se desenrolara. Eu o acusava de nunca ter lutado, de ter dormido tranquilo, se enfiado no estado e na perspectiva da aposentadoria. Francesco me emprestava alguns livros que eu mantinha ocultos em meio à roupa da cama. Lia-os à noite, depois das escondidas, mas a casa, as paredes, os móveis pareciam trair a presença deles. Agora, eu já era culpada por aquelas leituras que bastavam para constituir a prova de minha cumplicidade com Francisco. Tinha pressa de me casar com ele para aprofundar essa cumplicidade. Ele me fitava admirado, com uma terna luz de gratidão nos olhos. Eu mesma me admirava me espelhando nele. Eram dias belíssimos. Eu queria que nos casássemos logo, Francesco disse. Vou falar com seu pai.
Abri com muita timidez a porta para Francesco. Até então eu me apresentara a ele sozinha, com minha lenda. Falara-lhe dos móveis abruzentes que haviam oprimido nossa casa em minha infância, do pesadelo que a presença deles representara para mim. Eu temia que ao vê-los Francesco os achasse comuns, inofensivos, e considerasse exaltada a minha fantasia. No entanto, eu lhe dissera a verdade. De fato, ao entrar, ele logo percebeu e observou com simpatia um armário grande que o vizinho considerara de valor. Era o grande armário preto que sufocava meu leito em minha infância e que eu acreditava habitado pelo espírito de cola porque, à noite, a madeira estalava. Francesco olhou ao redor, talvez considerando que éramos uma família de condição modesta. Sua casa, como vi mais tarde, era diferente. Seu pai tinha sido magistrado. Por toda a parte se viam livros fechados nas vitrines, inclusive no vestíbulo. Já em nosso vestíbulo havia uma balança romana na qual papai pesava a farinha que vinha do campo. Eu avisara meu pai na véspera. Em vez de acolher a notícia com alegria, ele tivera um momento de fria hesitação e quase de contrariedade. Francesco, ao vir pedir minha mão, não correspondia à figura que ele gostava de imaginar, a despeito de mim. Apesar disso, nos abraçáramos. De manhã, meu pai quisera fazer a barba, se vestir de escuro, e me perguntara qual era a gravata que eu lhe entregava. Eu tinha comprado umas flores e, me propondo a oferecer um café a Francesco, tirara do aparador umas xicrinhas graciosas que nunca usávamos. Deixei-os sozinhos. Quando voltei com o café, eles já tinham chegado ao objetivo principal do encontro. Francesco dera algumas informações sobre sua família e sobre si mesmo. Dissera que pretendíamos nos casar dali a um mês, e ficara sabendo que eu não tinha um centavo de dote, salvo o enxoval que vovó mandaria do Abruzzo, e após a morte dela, um pedaço de terra. Quando entrei, meu pai estava justamente falando daquele terreno, e me pareceu que negociavam a venda de um animal. Facilmente, como homens que eram, os dois haviam desempenhado essa função cruel, da qual pareciam envergonhados em minha presença. Eu já não sentia amor por Francesco, mas apenas o desejo de me rebelar e fugir. Na realidade, ele não fizera nenhuma objeção e, pelo contrário, dissera que tais detalhes não o interessavam. Meu pai acrescentou que eu era uma dona de casa razoável e que no escritório ganhava bem. Francesco riu. Odiei os dois. Servi-lhes café com rancor. Ao sair, Francesco disse: É um bom homem. E eu fechei a porta como fecharia para um estranho. Eu esperava ao menos reencontrar a felicidade na iminência das nossas núpcias, e em vez disso me sentia presa no giro de uma roda irrefreável. Desde o dia em que Francesco falara com meu pai até o do nosso casamento, estivemos sempre ocupados em correr atrás de um do outro. Devíamos resolver problemas aparentemente relativos ao nosso amor, mas que, na verdade, nos desviavam dele. Habituada à solidão e aos encontros secretos, eu me via desorientada. Me parecia que estávamos cometendo um grave erro, acolhendo tanta gente e tantas coisas em nossa coisa intimamente. Expressava meu temor a Francesco, que sorria, acreditando que eu estava brincando. Depois me beijava. Quando ele me beijava, eu já não pensava que estávamos prestes a cometer um erro. Éramos pobres e não devíamos fazer muitos preparativos. A casa, porém, era no Sparioli, num edifício elegante que de início me intimidou. Ou melhor, que me intimidou foi justamente o porteiro, que cumprimentou de modo respeitoso o professor e depois, me olhando de solaio, demonstrou desaprovar a escolha que o professor fizera. Eu sofria com essas avaliações, temendo não agradar a Francesco. Naqueles dias, ele me olhava menos porque estava muito ocupado. Quando ele não me olhava, eu deixava de me achar bonita. Comprei alguns vestidos, mas, como era Fúvia quem me aconselhava, Francesco temia que fossem excêntricos ou vistosos. Naqueles dias, Fúvia e Francesco se conheceram melhor e fizeram o possível para se tornar amigos, mas não conseguiram nem se tratar por você. Enquanto isso, o medo que no começo parecia apenas ter se afastado de nós, aos poucos foi desaparecendo de todo. Era impossível que eu pensasse em golpear duas pessoas honestamente ocupadas com seus preparativos de núpcias. Francesco, naqueles dias, não podia negar que estava contente,
Às vezes eu pensava que ele até exagerava ao se imaginar em perigo, e esse pensamento se tornava mais querido para mim, reforçando meu desejo de acompanhá-lo e protegê-lo. E desde quando visitávamos a nossa casa, o temor de ter perdido nossa dileta solidão também desaparecera. Eram apenas poucas semanas, e depois toda a vida seria como no Platino e na Vila Borghese. Eu me propusera chegar ao casamento através de uma série de dias idílicos. Já era primavera, a cidade, o rio, a cor do céu se transformavam, e eu queria desfrutar de tudo isso com meu amado. A cada dia imaginava um itinerário romântico para o dia seguinte, mas no dia seguinte não tínhamos tempo. Uma tarde voltamos à Vila Borghese. As árvores estavam transparentes de folhas novas e o sol já demorava a desaparecer. Os dias se alongavam. Não foi possível encontrar sombra alguma. Beijamo-nos apressadamente, temendo ser vistos. Eu havia esperado transcorrer um doce serão, como nos primeiros tempos. Imaginava, aliás, que este seria ainda mais belo, agora que já não tínhamos o medo em nós e tampouco o sentimento de culpa. Em vez disso, não reencontramos o mesmo ardor. Eu pensei que aqueles beijos roubados já não nos satisfaziam, ansiosos que estávamos pela liberdade total que nos aguardava. Escute, disse Francisco. Quero voltar com frequência à Vila Borghese para nos beijarmos. Inclusive depois, acrescentei, não quero perder este doce hábito. Ao redor, o crepúsculo primaveril era de uma brandura convidativa. Iremos sempre ao Janículo, sempre ao Palatino. De repente me agarrei ao braço dele e disse: Francesco, tenho medo. Nenhum desses casais que passam ao nosso lado é de marido e mulher. Engana-se, respondeu ele. São casados, sim. Não, não, insistia eu perturbada. Tenho certeza. Vamos perguntar. Francesco ria afetuosamente. Nos últimos tempos eu o vira rir pouco. Um temor repentino me impeliu para ele. Tenho medo, eu repetia. As pessoas casadas nunca vêm à Vila Borghese. Só vêm aos domingos com as crianças. Não, Francisco, certo? Você me jura que não será assim? Ainda passearemos juntos, certo? Sim, ele me garantia, me fitando com uma doçura grave. Sim, eu te juro. Falou exatamente assim, por isso eu devia acreditar. Retornamos sem pressa, de braço dado. Eu lhe contava sobre a Vila Paola Emílio, a mesquinhez dos convívios conjugais, a vida cansativa e melancólica que eu vira todas as mulheres levarem. As jovens esposas, nos primeiros anos, aguardavam impacientemente o domingo, esperando reencontrar no marido o enamorado ardente e devotado de antes. Depois, já não aguardavam nem mesmo esse dia. Aprendiam a fazer uma bela torta para o domingo. Com ansiedade, eu remetia entre minhas lembranças, procurando ao menos um casal que se salvasse. Nenhum, dizia ele, amedrontada. Meu Deus, nenhum. Se saírem juntos, vão ao cinema. Fúvia e eu o víamos bocejar nos intervalos. Como isso seria possível entre nós? Dizia Francisco. Ele começava a falar da minha fantasia, do meu temperamento, e eu me tranquilizava. Gostava muito de ouvi-lo falar de mim. No crepúsculo perfumado, voltava a me sentir leve, feliz. Sorríamos enquanto, sem saber, saíamos felizes da vila pela última vez. Naqueles dias, Francesco me apresentou alguns de seus amigos, que, como ele, não estavam contentes. Ficou satisfeito que eu gostasse de seus amigos e logo se deu conta de que eles gostavam de mim. Naquelas ocasiões, eu considerava de um jeito afável, dizia sempre coisas inteligentes, mas já não era Alessandra. Era Alessandra que personalizava a mulher amada por Francesco. Eu gostava que ele amasse uma mulher singular. Alberto e Tommaso escutavam atraídos, curiosos. Alberto era um filósofo, tinha já 40 anos. Não lecionava mais. Escrevia livros cuja publicação era proibida e que circulavam datilografado entre os amigos. Tomásio era jornalista. Não estava contente, mas parecia estar. Era seu ofício, dizia. Mas eu compreendi que era o seu temperamento. Tomásio tinha 27 anos e, brincando, chamava Francesco de chefe. De início, ambos hesitavam em me confiar seu amigo Francesco, sobretudo Alberto. Ele hesitava um pouco mais. Pouco depois,
Foram eles mesmos a se oferecerem para mim, me encarando com simpatia. Eu sentia que Francesco me amava muito, enquanto nos falávamos sozinhos e ele me levava pelo braço. Éramos altos, juntos caminhávamos bem, mas nossos passos se tornaram demasiado seguros. O encontro com sua mãe foi menos fácil. Eu preferiria me apresentar a ela acompanhada de Francesco, mas ele por telefone havia dito: Te esperamos, e eu não ousara replicar. Era uma tarde belíssima. O céu amarelo se refletia no espelho cinza do rio. Exaltada pela nova estação, cheguei um pouco aturdida. Tinha os cabelos desgrenhados, a expressão sonhadora. Isso acontecia com frequência à minha mãe, se distrair justamente quando queria causar a melhor impressão. Fiquei de imediato intimada e intimidada pelo vestíbulo espaçoso, com móveis antigos e cortinas vermelhas. Não pude evitar compará-lo ao meu vestíbulo, dominado pela balança romana. Faltou-me, sobretudo, a ajuda de Francesco, que pela primeira vez já não era somente eu, era também o filho da anciã com uma fita branca em torno do pescoço. Tive uma sensação estranha. Não ousava olhar ao redor, envergonhada por conhecer as coisas entre as quais ele vivia e que suscitavam em mim uma melancolia profunda. Sua mãe me observava. Ela não estava contente com nosso casamento, porque eu era pobre e precisava trabalhar. Contudo, não manifestou sua contrariedade e foi até cortês. Apenas incidentalmente me perguntou se eu era boa datilógrafa e Francesco se apressou a esclarecer que eu cumpria a função de secretária do diretor. Era verdade, mas ele disse isso porque se envergonhava de mim. No entanto, sempre demonstrara me admirar muito pelo trabalho que eu fazia. Ele mesmo informara Alberto e Tommaso a respeito, acrescentando que eu conseguia tempo inclusive para frequentar as aulas da universidade. Sua mãe disse que lamentava não poder ajudar o filho a fim de que eu tivesse a possibilidade de sair do escritório. Por que, senhora? Repliquei. Não seria justo. Mesmo que Francesco fosse muito rico, eu gostaria de trabalhar da mesma forma, de contribuir para as nossas despesas. É uma sensação desagradável essa de ser um peso sobre o trabalho de um homem. Aliás, minha mãe também trabalhava. Saía todo dia para dar aulas de piano. Houve um silêncio frio e eu compreendi que tinha errado. Em seguida entrou uma copeira com a bandeja de chá. Na bandeja havia umas xícaras muito bonitas. Eles também, pensei, tiraram do aparador as melhores xícaras. Mas isso não bastava para me fazer ter vergonha de minha mãe. Com desenvoltura fingida, ajudei a copeira a servir o chá. Francesco me olhava satisfeito e a anciã também pareceu apreciar meu gesto, que na realidade era fácil e óbvio. Qualquer moça saberia fazer aquilo, ao passo que nem todas saberiam ocupar meu lugar no escritório. A conversa se encaminhou para nossos preparativos e eu comecei a ganhar confiança. Olhava as fotografias nas molduras. A senhora Minelli desaprovava a escolha do nosso apartamento, embora fosse muito difícil encontrar alguma naquela época. Era pequeno demais, dizia ela. Convém prever o futuro. Vocês vão se casar, é claro, para ter filhos. Não, senhora, interrompia, supondo que a tranquilizava. Não é por isso que estamos nos casando. Nós vamos nos casar para estarmos sempre juntos. De novo, minhas palavras instauraram um silêncio penoso entre nós. Francesco passou um braço em torno dos meus ombros. Sua mãe sorriu com um azudume, se servindo de mais uma xícara de chá. Deu uma rápida olhada para Francesco e disse: Ela é encantadora, em sua ingenuidade. Eu queria me rebelar e explicar que não era ingênua, nunca fora, mas Francesco apertou meu braço, sinalizando que eu devia me calar. Para dissipar o embaraço, mudou de assunto e tive a impressão de haver caído numa cilada. Os dois falavam de parentes, de amigos aos quais deveriam enviar um informe das nossas núpcias. Se perguntavam quanto à necessidade de convidar para a cerimônia muito íntima a senhora Spatsvendel. Aliviado cuidadosamente as reações. Confessei não ter parentes em Roma. Não imaginava que tia Sofia viria do Abruzzo para assistir ao casamento, como afinal aconteceu. Informei ter apenas uma amiga que morava na Via Paulo Emílio. Foi decidido, então, convidar a senhorita Spatsvendel. Eu a escutava perdida na melancolia. Me parecia que aquela cerimônia e aqueles preparativos não tinham mais nada em comum com as conversas que Francesco e eu mantínhamos na Vila Borghese ou no Janículo.
E para onde irão, depois, numa curta viagem de núpcias? Perguntou a senhorita Minelli, quando já nos dirigíamos para a saída. Francesco me dava o braço, por isso tive a impressão de ser mais forte. Desculpe, senhora, respondi gentilmente, corando. Esse é nosso segredo. Francesco não me pareceu gostar dessa resposta. Quando chegamos à rua, tentei-lhe explicar que não quisera revelar o lugar onde havíamos decidido passar nossos primeiros dias pelo simples objetivo de reencontrar de algum modo nossos tempos clandestinos, secretos. Ele me puxou para si à sombra dos plátanos. Mas sim, claro, dizia. Aliás, eu gosto desse seu capricho. Apressei-me a explicar que não se tratava de um capricho. Fúvia compreende isso, eu dizia. Compreende muito bem. Sim, claro, ele assentia, esperando que eu abandonasse minha atitude polêmica, porque desejava me beijar. Desde quando havíamos marcado a data das núpcias, acontecia de ele me agarrar pela cintura e me beijar de repente, consciente do seu direito. E, à medida que sua segurança crescia, eu, ao contrário, me tornava mais confusa. Fazia algum tempo, não pensava em outra coisa senão na primeira noite que passaríamos juntos. Não conseguia me distrair da doce e tremenda expectativa. A ideia naquela noite, todos os detalhes dela, ocupavam minha mente, inclusive quando eu atendia ao telefone, no escritório, quando datilografava ou estenografava as cartas ditadas pelo engenheiro. Até mesmo experimentar o hobby azul que eu encomendara me perturbava. Azul em memória do vestido de minha mãe. Eu adormecia imaginando Francesco desatando o laço do hobby. Era como um filme que se desenrolava ininterruptamente em minha fantasia. E o que me atraía nem era tanto o desejo quanto o sentido religioso do rito que cumpriríamos a nos unir. Perdia-me imaginando as palavras que Francesco pronunciaria, como quando eu entrava na igreja, um rio ininterrupto de palavras de amor me inundava. Eu fantasiava seus gestos e baixava as pálpebras. Via-me entrando em nosso quarto, me apresentando a ele com graça. Era um quarto diferente de todos os que eu conhecia, vasto, elegante, acolchoado por laços cortinos. Eu caminhava sobre um tapete macio. A luz era discreta. Flores altas perfumavam um canto, angélicas dos jardins. Eu jamais vira um quarto como aquele. Supunha que eram assim os quartos da Vila Pierce. Um dia havíamos ficado sozinhos na casa nova. Os carregadores tinham saído depois de arrumar os móveis reluzentes do bairro, presente da senhora Minelli. Silenciada a batida da porta, nos vimos frente a frente, Francesco e eu, de um lado e do outro do grande leito. Os móveis novos, impecáveis, pareciam estar ainda na vitrine. O colchão era de uma brancura invasiva e despudorada. Francesco, me beijando, me impeliu a deitar sobre o colchão, de através, e se deitou ao meu lado. Seu rosto exibiu uma expressão diferente quando ele se acomodou. Era um rosto novo. Eu o acariciei para ganhar segurança. Nunca estivera deitada ao seu lado. Ele me beijava, e eu não via mais o seu rosto. No pátio, subiam as vozes de umas crianças que brincavam. Estamos sozinhos, sussurrou Francisco. Você quer? Enquanto isso, se preparava para desabotoar minha blusa. Soltei-me dele e me pus de pé. Ele me seguiu, dizendo que não tivesse medo. Não estou com medo. Mas você gostaria aqui? Aqui? Olhei para o quarto frio, o colchão branco, o fio elétrico que pendia do teto. Aqui? Repeti, e enquanto isso me imaginava de roupa azul. Não é claro, não acontecerá na primeira noite, eu pensava. Já vai ser muito difícil estar em um hotel sozinha com ele. Ele ajeitou os cabelos e disse: Desculpe, eu te amo demais. Vamos embora. Casamo-nos numa igrejinha romântica, San Onofrio, aos pés do Janículo. Eu escolhera aquela igreja como recordação do nosso primeiro passeio e também porque minha mãe me falava do lugar com frequência. Ao anoitecer, ela e Harvey desciam da Vila Pierce, passeavam devagar e depois entravam naquela igreja para descansar um pouco. Quando Francesco e eu estivéssemos ali pela primeira vez, havíamos tido a impressão de entrar num lugar duplamente sagrado. Eles dois também estarão aqui, dissera eu, correndo sobre os bancos um olhar fascinado. Na noite anterior ao casamento, Francesco me deixou no portão de casa como primórdios.
Tia Sofia chegara e dormira numa cama dobrável, de modo que se tornara impossível encontrar um momento de solidão e de liberdade. Àquela altura parecíamos apenas dois sócios, ansiosos por concluir um negócio vantajoso. Nos telefonávamos brevemente para combinar alguma coisa. Passávamos muitas horas nos corredores sombrios do cartório do Registro Civil. Em casa eu encontrei Fúvia, que me esperava com tia Sofia. As duas admiravam os lençóis que vovó mandara do Abruzzo. Meu pai os examinava com a mão. Um lençol muito bonito estava desdobrado entre eles. "O que estão fazendo?" perguntei. "Deixem isso aí." Depois pedi desculpas. "Estou muito nervosa." Mas me reaproximei para dizer: "Dobrem tudo de novo." E fui me trancar no meu quarto com Fúvia. Fúvia foi muito bondosa naquela noite. Era uma noite terrível, a mais difícil que eu enfrentara até então. Até mesmo mais difícil do que aquela em que os policiais tinham vindo trazendo a bolsa de minha mãe. Fechada na porta, Fúvia me olhou com ternura. "Sandy", chamou. Eu andava para lá e para cá, depois a abracei, pousando a cabeça em seu ombro. Ela disse tímida: "Eu trouxe um presente para você." Era um presente caro, e imaginei que fora necessária a ajuda do engenheiro. "Obrigada", eu disse e comecei a chorar. Fúvia me acariciou. Nunca havia sido e nunca mais foi tão doce. "Coragem", me disse, e depois perguntou: "Afinal, você não o ama tanto?" "Sim", respondi, justamente por isso. Ficamos olhando para a mala aberta, pronta para a partida do dia seguinte. Via-se meu robe azul dobrado. Eu jamais tivera um robe de seda, e Fúvia sabia disso. Estávamos sentadas sobre um baú e no quarto a desordem era grande, sapatos espalhados, cartas rasgadas, as capas de cretone desbotadas. "Quantos anos?" disse Fúvia. Havia um profundo vínculo entre mim e ela, entre mim e aqueles baús e a velha máquina de costura na qual um dia, quando criança, eu espetara um dedo. Ocorreu-me que eu deveria abandonar tudo o que me acompanhara até então. "Tenho medo", desabafei, me levantando de repente e fitando Fúvia nos olhos. "Tenho medo de não estar contente, sabe?" Acrescentei agitada, amedrontada. "Neste momento não o amo mais. Não recordo sequer como é o rosto dele." Fúvia me dirigiu um olhar tão compassivo que quase me alarmou. "Acalme-se. Hoje é assim. Amanhã será pior." "Pior?" "Sim, talvez." E enquanto falava, ela recolocava os chinelos sobre o robe azul. "Depois passará. Você vai ser muito feliz." Durante a cerimônia, eu pensava nas palavras de Fúvia, esperando que a alegria voltasse, mas nunca voltava. Não me sentia comovida em absoluto. Me parecia assistir a uma função de Páscoa ou de Natal. A igreja estava linda. Fúvia a enfeitara graciosamente com flores. Lídia e ela choraram, emocionadas por me ver no altar. Tinham os olhos vermelhos, assoavam ruidosamente o nariz. A senhora Minelli me virava para olhar para elas. Francesco também se virou, sem mover os braços que mantinha cruzados sobre o terno escuro. Ele e sua mãe as condenavam, por certo, sem compreender que elas pensavam em Dário, no engenheiro, no capitão, e, em suma, estavam enternecidas por aqueles pensamentos que todas as mulheres têm quando outra mulher se casa. Eu envergava um vestido branco, curto, que depois usei por todo o verão, e nos cabelos tinha uma pequena mantilha que pertencera à vovó. Quando eu mencionara essa mantilha, de início Francisco havia demonstrado apreciar minha intenção romântica, mas pouco depois dissera: "Não será uma coisa de teatro?" Isso me mortificou. Eu não compreendia que ideia ele fazia do teatro e, sobretudo, de mim. Mas naquela manhã, quando eu me dirigia ao altar, acompanhada por meu pai, Francesco pela primeira vez me sussurrou: "Você está linda." E, acabando, me estendeu um buquê de gardênias. Assim, de toda a cerimônia, só me comoveram aquelas gardênias e o canto dos pássaros que provinha da paz da remota pracinha, e se insinuando entre as notas do harmônio. Levei as flores comigo no trem. Ao sair de casa, eu voltara atrás e exclamara: "As gardênias!" Todos me beijavam, tia Sofia dissera: "Gostei de seu marido."
Olhava para ele e depois para mim, como se tentasse estabelecer uma comparação. Meu pai iria se mudar para o Abruzzo e partiria poucos dias depois com ela. Ele quis que nos despedíssemos sozinhos em um quarto. E então, Alessandra, disse. Acabou. Segurou minha mão e de novo eu senti o calor seco de sua pele. No dedo, ele continuava usando o anel de ouro em forma de serpente. Revi sua mão se estender para minha mãe e pensei que Francesco que esperava do outro lado da porta. Você está feliz? Sim, respondi, e não era verdade. Eu estava simplesmente com pressa. Ainda bem, eu acreditava que para você seria difícil ser feliz. Pois é, você bem sabe o que eu quero dizer. Era a primeira vez em 22 anos que meu pai e eu conversávamos. Gostei de seu marido. Ele também disse, como tia Sofia, provocando em mim uma leve sensação de temor. Espero que não demorem a ir ao Abruzzo. Gostaria que Francesco fosse conhecer a vovó. Claro. Ou você virá aqui. Poderia ficar em nossa casa. Não, obrigado. Respondeu ele decidido e repetiu. Acabou. Francesco me solicitava e por isso saímos de casa, alegremente, às pressas. Adeus, dizia Fúvia, se debruçando do patamar. Adeus, eu repetia, agitando a mão no vão da escada. Algumas portas se abriam enquanto nós passávamos. O porteiro sorriu com simpatia, assim como alguns inquilinos reunidos no portão. Uma jovem do terceiro andar nos lançou um gerânimo colhido do peitoril. O erro foi ter esperado aquela viagem com tamanha ansiedade. Tínhamos dedicado semanas, meses a imaginá-la. Entretanto, ela se consumia depressa, gesto após gesto, minuto após minuto. Havíamos renunciado a Capri e Nápoles por causa dos bombardeios. Escolhemos Florença, e eu me sentia contente por ser esta uma cidade com um belo rio. Na chegada, Francesco se irritou com o carregador, e pela primeira vez eu o vi levantar a voz. Era tão correto o que Francisco afirmava que aquela irritação me contagiou. Além disso, mal entramos no hotel. Houve uma alteração porque não tinham reservado para nós um quarto com vista para o Arno. Eu expressara esse desejo. Francesco escrevera a direção do hotel muitos dias antes e por isso tinha o direito de se aborrecer. Discutiu com o recepcionista, com o gerente, sem compreender o quanto era constrangedor para mim assistir àquela briga. Ele repetia: escrevi claramente, um quarto voltado para o Arno. Os outros protestavam. Eu estava sozinha junto às malas, com as gardenias na mão. Por fim, conseguimos o quarto. Fechava a porta, logo fomos nos debruçar na janela. Sim, o erro esteve justamente na grande expectativa por aquele dia. Talvez devêssemos ter esperado que aquele dia passasse. Em vez disso, nem sequer jantamos. Eu mesma disse: não estou com fome, porque meu único desejo era que aquele mau humor e aquele gélido constrangimento se dissipassem. Esperava me sentir feliz, me esforcei por isso. Sorria, tentando me concentrar na doce novidade de estar sozinha com Francisco. Ajude-me, eu lhe dizia internamente. Ajude-me, fale comigo. Eu precisava ouvi-lo falar de si, do nosso amor, para voltar a dirigir toda a atenção sobre nós dois. Não podia evitar pensar que ele se sentia como eu sorria e me beijava apenas porque naquele momento tinha a exata obrigação de fazê-lo. Teríamos feito melhor em sair e caminhar ao longo do Arno, entregues à harmonia dos nossos passos. Em vez disso, permanecemos naquele quarto, fingindo não poder resistir ao desejo. Eu não conseguia tirar da mente a expressão arrogante no rosto do carregador e dos ouvidos e das palavras descorteses que o gerente dissera. Pensava em Fúvia, ao me ver de robe azul amontoado no chão. Na parede branca, os hóspedes que tinham nos precedido haviam esmagado 2 pernilongos. Depois, Francesco se aborreceu. O silêncio era pesado, e o tic-tac do pequeno despertador em que Fúvia me presenteara media o interminável transcorrer do tempo. As costas nuas de Francesco pareciam fora do lençol, e eu observava friamente sua pele desconhecida. Nos ombros ele tinha 7 sinais, dispostos numa ordem que lembrava a constelação da Ursa Maior. Sua nuca era lisa, tenra, convidativa. Eu o chamava. Ajude-me.
lhe dizia em pensamento. Acorde, fale comigo, me tome nos braços. Respondia-me o ritmo regular de sua respiração, que tornava o silêncio mais profundo e minha solidão mais angustiante. Tudo havia sido diferente de modo como eu pensara. Eu imaginara que Francesco beijaria minhas mãos, me tocando apenas com o olhar, e pouco a pouco, em virtude de suas palavras amorosas, me levaria a aceitar a ousadia dos seus gestos. Em vez disso, ele não falara em absoluto. Talvez acreditasse que em certos momentos os gestos também podem ser amor. No entanto, não. Ele tinha 11 anos mais que eu, mas eu era mulher e sabia que os olhares e as palavras são o amor, até mais que os gestos, que servem também para expressar sentimentos de todos distintos. Ele, sempre tão carinhoso, parecia ter se tornado severo, fazia movimentos apressados. Para onde quer que eu me virasse, me chocava contra seus braços. Eu o afastava de mim para fitá-lo nos olhos, me sentir viva e amada em seu olhar. Mas logo seus braços estavam de novo sobre mim e eu não mais conseguia ver o rosto dele. Francesco, amor, sussurrava-lhe em pensamento. Olhe para mim. Eu sentia ter uma expressão suplicante em todo o corpo e naquela voz secreta que ele tantas vezes demonstrava saber ouvir. Honestamente, devo confessar que a intimidade com o homem não tinha me espantado. Não tinha nem mesmo suscitado em mim a revolta e a surpresa do primeiro beijo que Paulo me dera. Naquela ocasião, eu não previa o beijo nem a novidade desconcertante que havia nele. Como não estava apaixonada por Paolo, não me dera o trabalho de prevê-lo. Em contraposição, amando Francesco, imaginara cada gesto na fantasia e já o aceitara por amor. Só me espantava que depois ele não me fitasse amorosamente, não me chamasse rainha, ajoelhando diante de mim. Permanecemos por um tempo deitados lado a lado. Ele pegou os cigarros na mesinha da cabeceira. Eu sentia o sangue gelado dentro de mim. No entanto, fumava tranquila, olhando para o teto branco, as velhas cortinas. Tio Rodolfo, dizia dentro de mim. Tio Rodolfo, venha, me ajude. Revia os seus olhos no dia em que havíamos almoçado em Somona. Francesco e eu conversávamos fumando para nos ajudar a fingir desenvoltura. Ele recapitulava alguns detalhes do dia, propunha itinerários para o dia seguinte, recordava até o atrito com o gerente, mostrando uma satisfação máscula pelo sucesso obtido. Junto à cama, as gardênias emanavam um perfume penetrante. Desde então, cada vez que sinto aquele perfume, tenho a impressão de retornar àquela noite. Ao vê-las, eu me criticava por ser injusta, mal agradecida, esquecendo tudo o que a presença delas expressava. Via Francesco entrar na loja, apontar as gardênias, me sentia lisonjeada porque ele, pensando em mim, escolhera aquelas flores, simples, delicadas, perfumadas. Francesco, ele disse, suas flores falaram comigo durante todo o dia. Falam até agora e são um grande conforto. Queria te agradecer. São muito importantes para mim, os pensamentos de amor. De início, ele silenciou. Bem, respondeu afinal, preciso te dizer a verdade. Foi Fúvia. Eu não teria pensado nisso, te confesso. Talvez seja uma deficiência minha, ou talvez um homem nunca pense nessas coisas. Fúvia me telefonou, perguntou discretamente se eu já providenciara as flores para você. Respondi que não sabia, não sabia quais flores escolher, quais poderiam te agradar mais. Em suma, estava atrapalhado. Ela então, com muita gentileza, se ofereceu para me ajudar. Disse que cuidaria de tudo, me deu o endereço do florista. Eu só precisaria ir à loja para buscar o buquê. Foi muito atenciosa. Você sabe, eu não simpatizava com ela, mas depois desse gesto compreendi o quanto gosta de você. Insistiu muito em que eu não te contasse nada, mas eu quis te contar para que você a conheça ainda melhor. E também te dizer que agora compreendo por que você é sua amiga. Amanhã, acrescentou, mandaremos um cartão postal para ela. Tinha sido Fúvia. No entanto, ela sorria, animadora, quando lhe mostrei as gardênias, dizendo: Veja que pensamento delicado Francisco teve. Oh! Exclamou ela, se alegrando. Abraçara-me tristonha, depois da cerimônia. Você vai embora. Depois disse: Adeus.
sorrindo entre as lágrimas e se debruçando no espiral da escada. Ficaria lá em casa para arrumar a mala do meu pai, guardar os copos nos quais havíamos bebido o espumante. Sim, concordei. O lindo cartão com a vista do Arno. O que você tem, Sandra? Me perguntou Francesco, surpreso com o meu tom de voz. Nada. O que eu poderia ter? Na verdade, eu não tinha mais nada em mim, além de rancor. Fiquei muito tempo acordada. De vez em quando, Francesco movia um braço e eu me afastava mais. Quando, por trás das janelas fechadas, o grisalho da aurora clareou, adormeci, arrastada pela tristeza. Foram de novo os braços de Francesco que me despertaram no escuro por onde a luz do sol se filtrava. Eu já não era sua inimiga como antes do meu breve sono. Ele me mantinha abraçada e conversamos olhando para o nada. Falamos de coisas, de programas, já não falávamos de nós, para nos conhecer e nos buscar. Numerosos personagens entravam em nosso círculo fechado. A senhora Spativento enviara um belo presente e dissera à minha sogra que eu era bonitinha, embora muito magra. Francesco dizia que efetivamente eu deveria engordar e se propunha a viajar ele mesmo a fim de que eu seguisse um tratamento. Envergonhada, puxei a coberta até os ombros. Depois, Francesco se levantou e abriu a janela, me anunciando que o dia estava lindo e poderíamos passear. Então me disse: Com licença, querida. E, ajeitando os cabelos com um gesto desenvolto, me deixou sozinha e entrou no banheiro. Ouvi a água correndo na banheira, o atrito de uma escova. Estava escovando os dentes, pensei. Não sei como Francesco é quando escova os dentes. Parecia que a parede era de vidro e que cada um podia ver os gestos do outro, o qual, contudo, habilmente fingia estar só. Escutei-o entrar na banheira, fazendo grande ruído. Depois começou a se ensopar numa massagem impetuosa. Não é possível que ele faça assim toda manhã. Está exagerando para disfarçar o embaraço. Sim, ele exagera porque eu estou aqui ouvindo. Esfregava-se vigorosamente, dava rápidos tapinhas nos ombros, cantarolava. Era tão tímido em sua afoiteza que de repente senti por ele uma ternura irrefreável. Gostaria de ajudá-lo a superar o árduo início de nossa intimidade cotidiana, se eu mesma não estivesse demasiado confusa para poder socorrê-lo. Eu tinha acendido um novo cigarro. Faltava um cinzeiro ao lado da cama, e a cama, tão desarrumada, despertava em mim uma aguda sensação de constrangimento. Fechei os olhos para voltar a dormir, e assim evitar aquele dia difícil. Mas os lençóis já não conservavam somente o meu cheiro. Me mexendo, eu sentia o cheiro da brilhantina de Francesco, perfumada de lavanda. Era o cheiro que ele trazia consigo desde o dia em que eu conhecera, que eu sentia quando ele se aproximava de mim, quando me beijava, o próprio cheiro da nossa história de amor. No entanto, naquele momento me pareceu um cheiro absolutamente estranho, tão perturbada eu estava por senti-lo em minha cama. Aquele cheiro desencadeava lembranças escabrosas, culpadas, pertencia à desordem em que se encontravam minha pessoa e meus cabelos. Estava ligado ao chacoalhar que provinha no banheiro, à voz masculina que cantarolava segura, ao casaco cinza que pendia do cabide sob um chapéu preto e que já não era o velho capote com que Francesco se aproximava de mim em nossos encontros. Era um de um homem que se despira para se deitar com uma mulher. Senti-me sozinha, consumida, amarrotada, embora aquele fosse o primeiro despertar depois das minhas núpcias. Não me imaginava que também naquela manhã seria necessário executar os gestos costumeiros. Acreditava que tudo iria se desenrolar por magia. Francesco, chamei atordoada. Ele apareceu, poucos instantes depois. Usava um roupão listrado não muito novo, e em torno do pescoço trazia uma toalha, com que esfregava as faces ainda besuntadas de sabão. Desculpe, querida. O que foi? Enquanto isso, continuava enxugando o rosto. Eu o chamava no ímpeto, com um grito. Eu gostava que ele envergasse um roupão velho, sem dúvida, era o que usava quando vinha me atender ao telefone. O bolso estava um pouco deformado pelo peso dos cigarros. Ele se vestisse um roupão novo, eu insultaria, acredito. Hipócrita mentiroso, teria dito. Esperava que ele não notasse a pretensão do meu robe azul de seda artificial,
Me dispunha a não usar, a vestir o casaco sobre a camisola como fazia no abrupto. Porém, justamente o seu roupão velho e suas pantufas com o calcanhar dobrado faziam brotar em mim uma vontade irrefreável de chorar, porque me parecia fácil enxertar uma na outra duas vidas efêmeras, preparadas com cuidado para um encontro agradável e rápido. Se a cama estivesse em ordem, o esquálido quarto de hotel se transformasse num quarto decorado luxuosamente. Ele disse: Desculpe, amor, já libero o banheiro para você. Continuava enxugando o rosto e os cabelos ralos se eriçavam nas têmporas. Virei-me e comecei a chorar. Afundava o rosto no travesseiro para me aprofundar no odor da noite transcorrida, naquele odor de sono masculino que eu conhecia pela primeira vez. E o fundo amargo daquele desespero era o meu grande amor por Francesco, que eu desejaria livre da escravidão do leito, dos lençóis, desejaria que tivéssemos nos unido de um modo angelical, místico, inocente, fugindo às leis comuns a todas as criaturas. Francesco, eu murmurava. Voltava-me à memória a imagem do jardim dos Pierce, dos grandes cedros do Líbano habitados por cavalos, de Emília que cobria o rosto com uma encharpe de tule para ir ao encontro do amado. E eu ali, ainda sem tomar banho, entre aqueles lençóis.